Vamos dar início a mais uma aula nossa, né? Agora referente ao conteúdo de fatores climáticos. Lembrando que esse é o último conteúdo que nós iremos trabalhar nesse semestre, e é importante a gente compreender a atuação desses fatores e como eles interferem na variação dos elementos climáticos que nós estudamos um a um anteriormente. Bom, então para a gente de fato começar, eu quero demonstrar para vocês a primeira diferença entre elementos e fatores. Os elementos climáticos são aqueles que pertencem aí à condição da atmosfera que nós já vimos, como temperatura, umidade, radiação solar, ventos, a própria chuva. Na verdade, a chuva não é um elemento, mas ela é resultado de uma combinação dos elementos, a pressão atmosférica, né? Então tudo isso são elementos que regem a dinâmica climática, e esses elementos por si só, eles não seriam capazes de promover todas essas condições, essas mudanças, né, que nós temos, ou as variações, melhor dizendo, que existem aí no nosso planeta. Portanto, há uma interação entre os elementos e os fatores climáticos. Esses fatores são fatores geográficos de superfície, que interagem diretamente, promovendo aí uma dinâmica, uma variação, né, dentro do nosso planeta, conforme a estrutura desses fatores climáticos, na dinâmica desses elementos, como também fatores ligados à questão da estrutural do planeta, como a questão da altitude, da latitude, né, melhor dizendo, que tem a ver com a questão da própria estrutura do nosso planeta. Mas então você tem essa relação direta desses fatores geográficos, antrópicos e naturais, nós vamos ver aqui, que interagem diretamente com os elementos climáticos, produzindo assim toda a dinâmica climática existente, toda a variação, tipo de variação existente dentro do nosso planeta, tá bom? Todos os fenômenos que acontecem, tudo isso é ligado em relação à interação existente entre os elementos e os fatores climáticos. Portanto, então, nós podemos compreender o seguinte: o que são fatores climáticos? A latitude, a altitude, a continentalidade e a maritimidade, correntes marítimas, vegetação, solo, a disposição do relevo, né, para que lado esse relevo está inclinado, a inclinação, melhor dizendo, desse relevo, a interferência humana. Esses são fatores climáticos que interagem diretamente com os elementos que nós já estudamos anteriormente. Com relação à latitude, nós podemos perceber que quanto maior a latitude, menor vai ser a temperatura. A latitude tem a ver diretamente com o grau de inclinação do nosso planeta, que interfere também nesse processo. Você percebe o seguinte: olha, quanto maior a latitude, veja só, latitude zero, a linha do Equador, é a linha que representa a latitude zero, que divide o nosso planeta em dois hemisférios, em duas metades, né? Uma norte e outra sul, então hemisfério norte e hemisfério sul. Então nós vamos ter do Equador até os polos do planeta uma medida em grau que vai de 0 a 90 graus. Isso é a latitude, 0 a 90 norte, 0 a 90 sul, né? Então você tem aí essa regrinha para poder aplicar, de quanto maior for a latitude, menor é a temperatura, porque quanto mais próximo de 90 graus, eu estou mais próximo dos polos do planeta. E, portanto, além do grau de inclinação que o planeta possui, né, eu tenho também a questão da circunferência da Terra, né, da sua forma elipsoide, né, que vai promover aí uma interação com a radiação solar, certo? Fazendo com que essa radiação não chegue de maneira igual em toda a superfície do planeta. Naturalmente, só pela forma do planeta, né, e aí a latitude, ela nos ajuda a compreender essas
zonas diferentes, né, existentes, nós percebemos que nós temos mais radiação chegando nas regiões equatoriais, tropicais, né, e menos radiação chegando nas zonas polares. Então você tem aí, né, a próprio formato, o grau de inclinação que o planeta possui vão interferir diretamente na distribuição da radiação solar e, consequentemente, na temperatura dentro do planeta Terra. A latitude é o principal fator de diferenciação das zonas climáticas. Nós já vimos lá atrás, né? Então, você percebe que as zonas aí de 0 a 45 graus, nós estamos praticamente aí dentro das zonas tropicais, né? Entre os trópicos, né? A partir de 45 a 90, nós já vamos entrar numa zona temperada, as zonas polares, né? Onde a temperatura ela é menor, ela vai diminuindo. É muito simples entender isso. Você vai perceber que nas regiões equatoriais, próximo ao Equador, nós temos os maiores valores de temperatura existentes dentro do planeta, as zonas mais quentes. E à medida que você caminha do Equador para o Polo Sul ou para o Polo Norte, você vai tendo gradativamente a diminuição da temperatura em função desse processo que eu disse para vocês. Nós vamos poder compreendê-lo nessa imagem. Veja só, olha só o que eu estou dizendo. Nós temos aqui, ó, os trópicos de Câncer e Capricórnio. O que acontece? Aqui no meio você tem a linha do Equador, tá aqui, escrita em espanhol, tá? O que acontece? Nós vamos ter entre essas regiões, entre os trópicos, chamadas de região intertropical, você vai ter aqui a maior incidência de radiação solar. A Terra tem um formato arredondado, né, um elipsoide, né, ou geóide também. O que acontece? Os raios solares, eles percorrem uma distância menor para chegar ao centro do planeta, ou nessa região chamada de intertropical. Percebe? Olha só a distância que eles percorrem, olha essas linhas aqui, né? Então é uma distância menor. Portanto, essa radiação ela chega com mais intensidade. Essa região ela está mais próxima do Sol, vamos dizer assim, é até mais fácil para compreender. Está mais próxima, então recebe mais radiação, portanto mais quente. À medida que eu vou deslocando do Equador para o Polo, o que eu vou ter? Esses raios solares eles vão começar a percorrer uma distância um pouco maior. Ou seja, essa superfície aqui na zona temperada, né, que está sendo chamada aqui, e zona fria, né, ou zona polar, elas vão estar mais distante do Sol. Além disso, você tem a questão do grau de inclinação do planeta, que faz com que em determinadas épocas do ano você tenha praticamente 6 meses de noite aqui, né, no Círculo Polar Ártico, ou seja, na zona fria, e em outras situações 6 meses de noite no Círculo Polar Antártico, na zona polar do sul. Então olha o que acontece. Quanto mais distante do Equador, esses raios solares vão percorrendo distâncias maiores para atingir a superfície do planeta. Portanto, chegam com menor intensidade. Se chegam com menor intensidade, perdem a capacidade de gerar mais calor, mais temperatura. Então, olha só, à medida que eu vou deslocando então do Equador para os polos, que é a latitude, né, que vai de 0 a 90 graus, no centro dos polos, então eu tenho aqui, né, nada mais, nada menos, do que uma distribuição de radiação solar que não é uniforme, que é diferente, que eu vou ter mais concentração, maior concentração na zona intertropical, que isso é a mesma regra tanto para o norte quanto para o sul, e à medida que eu vou caminhando, eu vou tendo menor incidência dessa radiação e, consequentemente, menores temperaturas sendo geradas, certo? Então, essa dinâmica das zonas climáticas existentes do planeta é determinada pela condição da latitude do nosso planeta, certo? É o fator que interfere. Veja só essas paisagens, o quanto que essa distribuição de radiação solar ela está ligada diretamente à condição de paisagem que vai sendo gerada, né, dentro do nosso planeta. Olha aqui nós temos a zona temperada, a zona intertropical, né, a parte mais quente, e nós temos uma vegetação mais desenvolvida, uma área de uma riqueza hidrológica muito grande, né? Nós temos nessa área também uma diversidade, uma biodiversidade muito mais elevada do que em qualquer outra área do nosso planeta. Então, se eu tenho mais energia, eu tenho mais condição de ativar processos
que interagem, intercambiam maior disposição de energia e faz com que nós tenhamos uma biodiversidade muito mais elevada. À medida que você vai caminhando, seja aqui na zona temperada do norte ou na zona temperada do sul, você vai ter uma paisagem um pouco diferente. Vai ter uma região um pouco mais fria, a vegetação menos desenvolvida, né? Ou seja, vegetação mais de porte menor, comparada com a vegetação que se desenvolve, por exemplo, nessas regiões intertropical, como na floresta amazônica, na floresta do Congo, aqui na África, né? Você vai ter, então, nessa zona temperada, uma vegetação mais de porte menor, mais uniforme, menos biodiversidade, ou seja, menos espécie de vegetação, e também uma diminuição das próprias espécies da fauna. E depois você vai para a parte das zonas mais frias, nos polos, onde você vai perceber a diferença radical de paisagem. Praticamente a vegetação ela é quase nula, apenas vegetação rasteira em algumas regiões de transição entre a zona temperada e a zona fria, né? As tundras, né? Que são tipo vegetação existente nessas regiões. E você vai ter aí uma maior uniformidade da paisagem, a presença de gelo, de geleiras, né? E uma fauna bem reduzida, com algumas espécies, como os pinguins, os ursos polares, que conseguem sobreviver mediante essas condições desse ambiente, o qual ele é criado em função da ausência aí de radiação solar, certo? Então nós vamos ter aí essas condições. Bom, nós partimos agora para o próximo, que é a altitude. E em relação à altitude, nós percebemos que maior a altitude, menor vai ser a temperatura. O ar ele se torna mais rarefeito também com o aumento da altitude, e também há uma mudança no grau de reflexão, que é o albedo, né? Porque você está tendo menos superfícies elevadas. Dá uma olhada, essa questão é muito importante. A altitude é outro fator que interfere diretamente na temperatura do ar, né? Que nós vamos poder perceber essa condição aí. Veja só, esses gráficos, essas imagens vão poder nos ajudar a compreender um pouquinho sobre essa questão aí da altitude, certo? Veja só, nós temos aqui um perfil tentando representar para nós uma variação altimétrica, né? Que a gente sai aqui das condições aí de 800 metros de altitude, 1.200, 1.000 a 2.000 metros, e por último lá acima de 3.000 metros de altitude. Então veja só, as condições elas são diferentes, né? Nós temos aí até 800 metros de altitude florestas mistas, florestas de folhas diferentes, né? Mais aguçadas, de folhas mais largas, né? À medida que você tem aí um aumento dessa altitude entre 1.000 e 2.000 metros, né? Você pode já perceber que nós vamos ter uma condição diferente, uma vegetação diferente. Predomina em algumas regiões, como é tratado nesse esquema, florestas de coníferas, né? Que são presentes em regiões mais frias, e em função desse aumento da altitude há uma diminuição da temperatura, e você começa a ter condição de vegetação diferente. No caso, por exemplo, só para vocês entenderem, no Paraná nós temos uma região, não no Paraná, mas no sul do Brasil, né, mas falando especificamente do Paraná, um planalto ligado a uma parte mais elevada, um clima tropical de altitude, que gera condição para poder desenvolver a araucária, que é um tipo de pinheiro existente naquela região, muito existente, presente ali na região do Paraná. Então você percebe que esses pinheiros, por exemplo, como a araucária, ela só se desenvolve, não que ela só se desenvolve, mas ela é natural dessas regiões de altitude, de clima um pouco mais frio, que proporciona a condição ideal para o seu desenvolvimento. À medida que eu aumento essa altitude, eu vou tendo uma redução da vegetação, do porte dessa vegetação, até chegar numa condição aí dos picos das montanhas, onde prevalecem as geleiras, né? Que são justamente áreas bem frias, que são geradas em função da altitude. Aqui um outro esquema que representa também a mesma situação, partindo do nível do mar, nós vamos perceber, olhando um perfil topográfico, que nós vamos ter condição de vegetação mais abundante e mais desenvolvida, né? Uma condição de
abaixo de 2 km aí de altitude. A partir de 2 km de altitude eu já começo a perceber uma redução aí do porte da vegetação e do volume dela, consequentemente até chegar nas partes mais elevadas, 4 km de altitude, já predominando aí as condições das geleiras eternas, né, aí que estão sobre esses picos dessas montanhas. É muito interessante e fácil perceber, por exemplo, nós pegarmos uma região que está dentro da região tropical, que é uma região mais quente do nosso planeta, mas que você tem geleiras se formando no topo das montanhas, como é o caso aqui da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, né? Você tem uma cordilheira ali no lado oeste da América do Sul, região do Chile, né? Ali naquelas regiões litorâneas, Chile, Peru, Equador, você tem um alinhamento ali dessa cordilheira, e você percebe que na Cordilheira dos Andes você vai perceber o seguinte, que nós estamos dentro da região intertropical, região mais quente do planeta. No entanto, por causa da altitude, no topo, nas regiões mais altas dessas cordilheiras, é frio, muito frio, e inclusive se concentra aí neve, né, gelo no topo dessas montanhas. Em função do que? Em função da altitude, né? Então, com a medida que nós aumentamos a distância em relação ao mar, que é a altitude, nós vamos ter um resfriamento da temperatura. Então é importante, ao analisar dois ambientes, ou 3, ou 4, ou 5, se tratando de temperatura, considerando as condições dos fatores que interferem. Se eu basicamente observar, olhar e falar assim, bom, eu estou aqui em Iporá, eu quero comparar Iporá com Nova York, né? Que é uma cidade que está lá nos Estados Unidos, uma região temperada, totalmente diferente da nossa região aqui. Então você vai pegar e vai falar assim, poxa, o que eu vou mensurar? O que pode interferir diretamente nesse processo? Basicamente, logo de cara, você vai perceber que a latitude é um fator que já vai diferenciar e vai atuar para que seja uma condição de temperatura, por exemplo, diferente dessas duas cidades. Que Iporá é uma cidade muito mais quente, dentro de uma região tropical, né, no interior do Brasil, e você vai ter Nova York, uma cidade litorânea, lá nos Estados Unidos, uma região temperada. Basicamente, você comparou duas cidades que são naturalmente condições climáticas opostas nessas regiões. Ou se você pegar na mesma faixa, pegar aqui Iporá novamente, e quiser comparar ela com Quito, no Equador, ou com Machu Picchu, no Peru, ou com outras cidades que existem aí e que estão próximas aí, ou no topo da Cordilheira dos Andes, e você vai perceber que essas cidades são mais frias do que Iporá, porque nós temos uma condição de altitude diferente. Estamos, portanto, numa mesma faixa intertropical, no entanto eu tenho uma condição de altitude diferente. Quer outro exemplo? Nós podemos observar, por exemplo, Jataí, Iporá e Jataí, cidades até próximas, 220 quilômetros, e você vai perceber que Iporá está num nível altimétrico diferente da cidade de Jataí. Não é tanta discrepância de altitude, é em torno aí de 200, 300 metros de altitude, é a diferença que nós temos. No entanto, além de Jataí estar mais ao sul, numa condição de relevo diferente de Iporá, nós temos ainda essa questão da altitude, que vai contribuir para uma diminuição da temperatura. Se você lembrar da regrinha quando estudamos aí a temperatura, você vai perceber que a cada 0,6 a cada 100 metros nós temos aí uma diminuição de 0,6 graus de temperatura, né? Então, se eu pegar Jataí e Iporá, numa região mais ou menos parecida, com relevo diferente, que vai condicionar essa diferença de altitude, eu vou ter aí uma diferença de 300 metros, então basicamente 1,5 grau aí de diferença em média de temperatura daqui para Jataí. Então você percebe aí a altitude também adentrando nesse processo. Eu acho que isso aqui é tranquilo, acho que foi legal para vocês. O albedo, né? Albedo é uma condição que nós já vimos, que corresponde aí basicamente à reflexão dos raios solares em função da cor da superfície de contato que nós temos, né? A condição física dessas superfícies, como também a questão da coloração que interfere, né? Então, se você perceber o seguinte, quanto menor o albedo, que é o grau de reflexão, maior vai ser a absorção dos raios solares.
e maior o aquecimento e por consequente aí o maior irradiação solar. Basicamente, para entender o albedo é muito simples. Olha só, se você perceber o seguinte, que a condição física interfere no processo também. Veja só como é que isso é interessante. Cada material ele tem uma condição de armazenar calor. Ele armazena e reflete calor. Então, em função da cor e da própria constituição física dele, você vai ter albedo diferente para cada material. Se você observar, por exemplo, uma barra de ferro, né? Uma barra de ferro, colocar ela no sol, você pode pintá-la de branco, né? Que é a cor que mais reflete a radiação solar. No entanto, essa barra de ferro exposta ao sol durante 5 horas, por exemplo, você chegar lá 2 horas da tarde, 2 horas da tarde, e você pegar nessa barra de ferro, ela vai estar bastante quente, muito quente mesmo, vai. Se você colocar um pedaço de plástico, uma barra de plástico do mesmo jeito, pintada também de branco, no sol, a barra de plástico vai estar mais fria do que a barra de ferro. Por quê? Porque a constituição física delas é diferente, portanto uma tem a capacidade maior de absorver radiação solar e a outra uma menor capacidade. Isso é albedo, certo? Tem a ver com a cor e com a própria constituição física. Com relação à cor é muito simples. Observa só, se você tiver de camiseta preta, de blusa preta, e outra pessoa tiver com a mesma blusa, mas numa cor branca, e vocês saírem ao sol, com certeza quem está com a roupa escura, ela vai ter uma sensação de calor muito maior do que a pessoa que estiver com a roupa mais clara. Por que isso acontece? Porque a roupa, por mais que seja um tecido, a mesma constituição física, mas cores diferentes. A cor escura, ela tem uma capacidade maior de absorção de radiação solar, portanto, gerar uma condição maior de radiação e maior aquecimento. Tá bom? Então, o albedo basicamente é isso que eu mostrei para vocês e é importante a gente compreendê-lo também. As correntes marítimas, essas têm um papel fundamental no sentido no que tange aí a dinâmica de aquecimento e resfriamento aí dentro dos oceanos. O que acontece basicamente é que existem correntes frias e correntes quentes, e são movimentos da água dentro do oceano que promovem aí uma dinâmica interna muito importante para trazer aí minerais, trazer nutrientes que alimentam peixes, alimentam a vida, toda a fauna marinha. Você observa o seguinte, que existem correntes frias, né, que são oriundas das regiões mais frias do planeta, e essas correntes se deslocam em direção à própria condição oposta, né, no caso as correntes frias em direção ao Equador, né, saindo das regiões polares em direção ao Equador, e as correntes quentes saindo em direção do Equador em direção às zonas mais frias. Essa dinâmica de interação entre as correntes frias e correntes quentes dentro do oceano, essa circulação que existe, ela é muito importante para promover a própria dinâmica interna dentro do oceano, quanto também as condições aí de circulação atmosférica dentro dos continentes. Veja só, o El Niño e Laninha tem a ver com o quê? Com a dinâmica das correntes oceânicas aqui do Pacífico. Se eu tenho mais aquecimento, se eu tenho maior resfriamento desse oceano, eu vou ter mudanças na circulação atmosférica que vai interferir em diversas regiões do nosso planeta. Da mesma forma o Atlântico, né? Hoje existem já há um bom tempo aí já um estudo demonstrando a questão do Atlântico, a inversão de temperatura dentro do Atlântico, né? Existem momentos em que o Atlântico Sul aqui ele está mais quente do que o Atlântico Norte e vice-versa, chamado de dipolo do Atlântico, né? Isso também vai interferir diretamente na condição de circulação atmosférica, que vai mudar configurações da dinâmica das chuvas aí no interior dos continentes. No caso do Brasil também está aí na América do Sul e vai sofrer com esse processo. Então, a dinâmica das correntes marítimas ela é muito importante para compreender a circulação atmosférica e também manter o equilíbrio térmico dentro do próprio oceano, certo? Então, essa é aí um papel resumido das correntes marítimas
que é muito importante para a dinâmica climática, como eu estava falando para vocês. Citei alguns momentos, alguns pontos que são importantes, como aqui a questão do Pacífico com o El Niño e Laninha, quanto também a parte aqui do Oceano Atlântico também, que interfere aqui para nós no Brasil. A continentalidade e a maritimidade. Outro fator, olha só, veja o quanto isso é interessante. Nós temos aqui um exemplo que representa uma condição que acontece no Nordeste brasileiro, que é o Planalto da Borborema, que é um alinhamento de serras que tem que se estende em todo o litoral brasileiro, né? E que no Nordeste ela tem uma intensidade maior, uma altitude maior, e ela vai interferir diretamente na condição da distribuição de chuvas dentro do Nordeste. Esse é um dos fenômenos, é um dos fatores, na verdade, desculpa, que interferem para que haja seca no polígono da seca mesmo, no Nordeste, no interior do Nordeste, para que haja aquela região mais seca. Esse fator, que é o Planalto da Borborema, saneamento de serras, é um fator que vai intervir diretamente nesse processo. Por quê? Veja só. O que acontece? Bom, aqui nós temos o oceano e temos a região costeira, o litoral, e logo, claro, isso aqui é uma representação de quilômetros, viu, gente? Em alguns quilômetros você vai encontrar já essa barreira. Os ventos alísios, né, os ventos que sopram aí a umidade do oceano para o interior do continente, eles vão empurrando, trazendo umidade. Portanto, quando encontram essa barreira, essa umidade, o que acontece com ela? Ela vai condensar, esse vapor de água que vem sendo trazido do oceano, ele vai condensar aqui desse lado, formar nuvens, provocar chuva em toda a região litorânea, né, do lado de cá, né, frontal aqui com o Planalto da Borborema, com as serras. E do lado de lá, né, o lado oposto, o que vai acontecer? Vai passar apenas o vento seco, né, e não vai conseguir provocar chuva nessa região e ocasionar essa condição de seca que existe aí no Nordeste brasileiro. Bom, esse é um dos fatores. Por que eu falei um desses? Porque existe uma condição de circulação atmosférica também sobre a região chamada aí do semiárido nordestino, que promove essa condição aí de seca. Então não é só o Planalto da Borborema, mas também a condição da circulação atmosférica, do encontro aí de diversas massas de ar que condicionam essa situação existente aí do semiárido nordestino, certo? Então esse é um dos fatores principais, que é o Planalto da Borborema, para gerar seca, né, porque ele impede com que a umidade ou vapor de água seja transferido para essa região e consiga condensar, formar nuvens e provocar chuva aqui. E nós temos aqui nesse lado a condição aqui, né, que vai promover a chuva desse outro lado de cá. Bom, isso aqui é uma condição de continentalidade e maritimidade. Bom, é uma condição primeiro de relevo, mostrando como o relevo ele atua na variação climática de um local para outro, né? Então, consequentemente, aqui temperaturas mais elevadas, menos chuva, aqui temperaturas também um pouco menos elevadas do que aqui, portanto mais úmidas porque chove mais nessa região. Então o relevo como um fator aqui atuante nesse processo. No entanto, nós temos também a condição da própria maritimidade e continentalidade. Essa é fácil de compreender. Bom, como que a maritimidade interfere? Bom, as brisas, né, que ocorrem nessas regiões aqui, litorâneas, as chuvas mais frequentes, bem distribuídas durante o ano nas regiões litorâneas, é resultado da interação entre o oceano e o continente, né, numa escala um pouco menor. Então você percebe que as regiões litorâneas você tem essa condição porque você tem uma ação da maritimidade nesse processo. Enquanto que no interior do continente nós vamos ter momentos mais secos, né, principalmente aqui no centro-oeste. Se nós observarmos Goiás, nós vamos ter dois momentos bem marcados. Um momento onde a maritimidade vai atuar e um outro momento onde a continentalidade vai atuar. Como que é isso? Vamos ver aqui. Durante esse período agora que nós estamos entrando, nós já vamos ter uma condição diferente. Nós começamos agora a entrar diretamente no período chuvoso. Esse momento chuvoso para nós aqui só é possível em função da maritimidade, ou seja, o oceano está dominando agora. Ou seja, as condições de circulação atmosférica empurram a umidade do oceano, né, que vai em direção aí à própria
floresta amazônica, encontrando a Cordilheira dos Andes e fazendo com que essa umidade seja canalizada por meio de outros mecanismos, como as frentes frias que estão subindo nesse momento dentro do Oceano Atlântico. Elas proporcionam uma condição de pressão atmosférica que canaliza essa umidade vinda do oceano, que está lá, né, na Amazônia, que bate na Cordilheira dos Andes e é redirecionada para o centro da América do Sul. Isso canaliza essa umidade para dentro do Brasil, fazendo com que haja então uma precipitação pluviométrica aqui nessa região nossa do Centro-Oeste, e que ela se torne mais frequente, abundante durante essa época do ano. No entanto, quando nós passamos do período chuvoso para o período seco, lá por volta do mês de abril, basicamente está encerrando o período chuvoso nosso aqui, nós temos uma condição diferente, porque a circulação atmosférica muda, né? Em função da própria estação do ano, do posicionamento do planeta, da dinâmica de radiação solar existente. Nós temos uma mudança, né, de circulação atmosférica que vai provocar essa condição de seca, aonde vai atuar a continentalidade, né? O continente atuando sobre a condição climática. Por isso nós temos uma condição de estabilidade muito grande nessa época do ano, que é chamada de período seco, porque nós não temos aí uma condição de mudança como ocorre no período chuvoso, onde nós vamos ter direto tanto entrada de umidade para provocar chuva. Nessa época nós vamos deixar de ter essas entradas de umidade dessa maneira e passamos agora a ter uma condição de seca, né, que vai intervir diretamente. Nesse momento a gente vai ter uma entrada maior das frentes frias, mas vão chegar aqui e não vão conseguir provocar tanta chuva assim. No máximo, o que elas mais promovem é a queda da temperatura do ar, né? E aí vem as friagens. Então você percebe o continente atuando, né, sobre a condição climática, né? E por isso promove as condições de estabilidade atmosférica e aqueles dias sequenciais, né, sempre com a mesma condição, né, sendo exercida. Ou como estávamos agora recente, com esse bolsão de ar seco aí, quente, né, que estava sobre aí o centro do Brasil, e que precisava, né, haver uma mudança da circulação atmosférica para poder empurrá-lo e tirá-lo aí da nossa região, para que possamos melhorar a nossa situação. Aqui um outro fator, a vegetação, também é um fator muito importante nesse processo no que tange aí a dinâmica climática. Aqui nós temos aqui uma imagem da floresta amazônica, aqui do semiárido nordestino. Lembrando que a vegetação ela é um fator e ao mesmo tempo ela é influenciada pela dinâmica climática. Aqui fica evidente, né? Nós temos uma condição climática diferente na Amazônia, mais chuva, mais abundância de água, enquanto no Nordeste nós temos menos chuva, mais seca. Você tem um reflexo de uma vegetação diferente, de uma fitofisionomia diferente entre uma região e outra, certo? Em função da própria dinâmica climática. Em termos de condições de espécie também vai ser bem diferente. Olha, o que acontece aqui em termos de como a vegetação interfere na questão climática, ela é muito importante, principalmente numa escala menor e também numa escala maior. Se nós percebemos qual a importância de toda a Amazônia para a dinâmica de chuvas do Brasil, é imensa, porque ali você tem uma contribuição muito grande do processo de evapotranspiração, que vai compor o vapor de água existente na atmosfera, fazendo com que esse vapor de água, devido ao movimento dos ventos, né, existentes na atmosfera, seja canalizado, levado para outras regiões e possa contribuir para que haja chuva dentro dessas outras regiões, principalmente no centro-sul do Brasil. Então ela tem um papel fundamental, eu não posso desconsiderar esse papel dela, por mais que ela não é o fator único, mas ela é um dos fatores determinantes para a dinâmica de chuva existente aqui no centro-oeste brasileiro, por exemplo, tá? Importante considerar isso daí. Mas numa escala menor, a vegetação ela é extremamente importante, principalmente no que tange a temperatura do ar, temperatura e a umidade do ar, pois ela vai interferir diretamente nesse processo, né? E principalmente dentro de áreas urbanas, né? Você vai perceber aí uma condição bem diferente. Aqui nós tínhamos um experimento que foi feito pela Universidade Federal lá de Jataí. Isso foi de uma colega minha que fez, da Regina, da Andréa, né, que fez esse trabalho, foi do mestrado dela, e ela comparando áreas, né, inclusive de cerrado, com diferentes fitofisionomias, para ver as condições de temperatura existente dentro dessas áreas. E aí você percebe que a vegetação é um fator determinante, pois é bem lógico isso, porque ela logicamente ela vai
impedir, vamos dizer assim, que a radiação solar chegue diretamente ao solo. Então a copa das árvores, as folhas, né, elas vão absorver essa radiação e vai promover aí uma condição térmica diferente no interior dessas áreas com vegetação. Em compensação, onde não tem vegetação, a radiação chega diretamente à superfície e ela vai promover uma outra condição, uma condição mais quente de calor, né, mediante a essa situação, tá? Ainda em relação à vegetação, vamos pegar esse mapa aqui que representa a distribuição de vegetação dentro da área de Porá, criado alguns índices aqui, representado pelos bairros da cidade, isso que eu fiz na época do mestrado. Dá uma olhada para vocês verem aqui. Desculpem os mapas aí ainda muito simples, mas é porque estava no início, estava aprendendo. Olha só, a vegetação urbana em Porá. Então você vai ter essas áreas mais clarinhas aí, são áreas cobertas por pastagem, tá? Aqui, né, que são pequenas lebras de terra, chácaras, né, que tem aqui no interior da cidade, aqui também. E aí você tem aí uma vegetação variando aí, né, de baixo índice de vegetação, médio, alto e acima da média. Bom, aqui você vai ter as áreas mais escuras, pontos mais verdes aí, as áreas com vegetação acima da média, e essas áreas um pouquinho menos escuras aí, como aqui onde está esse P6 aqui, ó, tá vendo? Você vai ter áreas com alto índice de vegetação. Bom, o que isso me implica? A variação da temperatura do ar, da umidade do ar dentro do ambiente urbano, ela vai ser extremamente influenciada pela vegetação. As áreas que têm mais vegetação, ou seja, os bairros, como o bairro Mato Grosso aqui, ó, que tem mais vegetação, eles vão apresentar condições de temperatura do ar diferente. Por exemplo, se eu comparar o centro da cidade aqui com o bairro Mato Grosso, que são áreas que possuem a mesma densidade de construção, né, que são extremamente similares, que apenas se diferenciam pelas condições de vegetação, você vai perceber que onde eu tenho mais vegetação, como o bairro Mato Grosso, ele vai apresentar valores de temperatura do ar menor e maiores valores de umidade, comparado com o bairro que é o centro da cidade, onde você tem uma menor densidade de vegetação, tá? Então isso é importante, isso é legal, que ajuda a demonstrar que a vegetação ela é extremamente importante dentro da cidade, porque ela atua como um regulador de temperatura e umidade, né, proporcionando então condições térmicas, né, de conforto térmico para os habitantes que ali residem. O relevo é outro fator muito importante. Esse aqui é um mapa muito difícil de ser interpretado, aparentemente, mas não é tanto assim não. Aqui está mostrando que são ângulos, né, de 0 a 45, 45 a 90, e aqui está simplesmente mostrando para nós, aqui a área onde está Iporá, essa traçado aqui é da área urbana, que já foi mudado em função desse monte de loteamento que abriu aí, de 2013 para cá, e a gente percebe que essas cores vão demonstrar áreas da onde o relevo está inclinado, se ele está mais para oeste, para leste, para norte, para sul, né? E aí você vai perceber que esse é um fator importante também, pois olha só aqui o centro da cidade, onde está esse P5 aqui. Aqui é uma área voltada para o oeste. Então o que acontece? Nessa área, você vai ter no final da tarde, imagina um relevo voltado, inclinado, com a sua face voltada para o oeste, né? Então no final da tarde você vai ter muito mais radiação solar a partir de meio-dia incidindo sobre essa área do que sobre essa outra área amarela aqui que está voltada para o leste, por exemplo, né? Vamos pegar aqui só para vocês entenderem. Aqui, ó, a carroça dos ventos vai ficar fácil de vocês entenderem. Veja só, amarelo 90 a 75. Então tá aqui, ó, certo? É uma vertente voltada para o leste. Leste é o lado onde o sol nasce, então ele está inclinado com a sua face voltada para o leste. Em compensação aqui, ó, 270 a 315, 270 315. Noroeste, entre oeste e noroeste, então aqui está voltada para o oeste, né, lado oposto. Então até meio-dia, um sol mais brando, né, essa área aqui vai receber mais radiação solar. No entanto, no lado oposto, quando estiver na parte da tarde, momento de maior incidência de radiação solar, essa área vai receber ela com mais intensidade. Ambas as áreas vão receber radiação no mesmo horário, portanto muda a intensidade com que ela chega, porque se eu estou inclinado, a face voltada para o raio solar, ele vai chegar com mais facilidade e mais intensidade.
Portanto, aqui, além de ser densamente construído, eu estou com a vertente voltada para o oeste, e isso vai fazer com que eu tenha mais radiação chegando e, consequentemente, mais calor nessa área, não só em função do relevo, mas também da densidade de construção, da falta de vegetação existente aqui dentro. Se ambas as áreas fossem iguais, tudo áreas de pastagem, vamos pegar aqui esse exemplo hipotético nosso aqui, e se eu fosse mensurar a temperatura, com certeza na parte da tarde a temperatura dessa área ia ser mais elevada do que dessa, às 2 da tarde, por exemplo. Por quê? Por causa justamente da inclinação do relevo, que é um fator que vai influenciar principalmente nas escalas menores de trabalho, como a escala local, aqui representada pela análise aqui da cidade de Porã. Tá vendo? Olha aí. Veja legal aqui, veja o P2, tá vendo? Esse aqui é às 2 horas da tarde, P2, lá onde está o EG, tá? Onde aqui estava bem no EG mesmo. Então é uma vertente aí já voltada, né, diretamente para o oeste, tá naquele azulzinho lá. Então dá uma olhada aqui, olha só lá, o EG P2, olha aqui. Ponto 2. A UEG é uma área onde não tem densidade de construção tão elevada como o centro da cidade. E o P6 é onde eu tenho a área de densidade de construção, mas eu tenho vegetação. P3 é uma área lá no centro da cidade, próximo à Secretaria de Saúde. E aqui o P4 é a Vila Brasília, que está voltada para outro lado da cidade, que é voltada para o leste aqui nesse momento. E estou falando às 2h30 da tarde. Dá uma olhada. A condição da vertente voltada para o oeste no P2, ela proporcionou para que no P2 eu tenha uma temperatura muito próxima do centro da cidade, nesse horário, por causa da quantidade de radiação que eu estou recebendo aqui. Então olha só, chegando aí próximo a 46 graus. Quem achou que a temperatura esse ano estava muito quente, eu estava até falando isso, estava mesmo realmente muito quente, mas no interior da cidade de Porá, aqui em 2013, a gente tinha pegado a temperatura na casa de 45, 46 graus, nesse horário aí de 14h30. Então veja só, por causa do relevo, por causa desse relevo estar com a sua face voltada para o oeste, ele, por mais que não tenha tanta construção e tanto movimento como no centro, eu vou ter uma condição aqui diferente. Aqui eu tenho o relevo voltado para leste e ainda mais vegetação, então eu tenho uma temperatura, por mais que esteja quente ainda comparado aos dois demais pontos, mas eu tenho uma temperatura menor do que na UEG, do que aqui no centro da cidade, né? Em função aí desses fatores atuando. Então, para mim poder analisar o clima da cidade aqui, eu tenho que levar em consideração diversos fatores, como vegetação, a densidade de construção, né, que é uma questão antrópica. Eu tenho que levar em consideração a questão do relevo, que também é um fator que influencia diretamente, a hidrografia, né, como está aqui, ó, ponto 3, mais próximo do córrego, tem uma condição totalmente diferente também, que vai ser influenciável. Ou seja, alguns fatores eles têm que ser levados em consideração nesse tipo de análise aqui, tá? Porque interferem diretamente na avaliação dos elementos. E a intervenção antrópica? Esse eu já estava falando ali, vamos falar mais um pouquinho, né? Intervém nos níveis locais, regionais, até global. Microclima, mesoclima, macroclima, né? Então, ou seja, a intervenção antrópica, ela não é talvez determinante aí nas mudanças globais, mas ela também contribui para que haja esse tipo de modificação, né? Mas principalmente a nível local. Na questão das cidades, né, a temperatura, a umidade, o vento, chuva, né, tudo isso vai sendo modificado numa escala local em função das mudanças que o homem tem feito, a sociedade tem feito no interior das cidades ao construí-la, né? O albedo também muda, né, porque na cidade você vai ter uma condição bem diversificada. É um exemplo aqui de diversos materiais existentes, tanto materiais naturais quanto materiais artificiais, que vão influenciar diretamente aí na quantidade de energia armazenada e refletida aí para a atmosfera. Nas cidades você tem maior absorção em função do concreto, a massa asfáltica, né, que ela consegue absorver muita radiação solar e armazenar bastante calor, que vai sendo liberado lentamente à noite e automaticamente aquecendo o ar, tornando o ar mais quente na cidade do que na zona rural em volta, né? Então esse é um fator que acontece nas áreas urbanas e que é condicionado em função dos materiais ali existentes.
Por isso que nós defendemos que quanto mais vegetação no interior das cidades, quanto mais espaçamento eu tenho entre as construções, isso contribui diretamente para que eu tenha uma condição térmica diferente dentro das áreas urbanas, onde eu possa ter condição de promover uma condição de conforto térmico para os habitantes que ali residem, né? E não uma sensação de desconforto, tá bom? Basicamente, então, nós temos aí a intervenção antrópica, principalmente sendo assim, de forma bem concreta. Essa intervenção é muito clara a nível local, principalmente na cidade. É por isso que se estuda tanto o clima urbano, porque é onde a maioria das pessoas, 90% ou mais talvez das pessoas, residem nas cidades, e você tem aí na cidade uma condição climática que é própria dela, né, que é proporcionada por ela mesma, certo? Então nós temos essa condição aí. Gente, basicamente são essas aí essas ponderações referente aí aos fatores climáticos. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, né? Tenha sido um pouco esclarecedor. Não dá para fazer uma aula mais maçante, né? Isso aqui tem que ser rápido porque fica muito cansativo para vocês também. Eu entendo isso, né? E espero que vocês compreendam. Eu vou fazer aqui um questionário também para encaminhar para vocês responderem, e que a gente possa tá finalizando aí nossa disciplina nesse momento atípico, mas que, se Deus quiser, futuramente, no futuro bem rápido, a gente possa voltar às atividades presenciais dentro da instituição, para ter um contato direto, ter mais ânimo, menos cansaço para estudar, porque realmente dessa maneira que está é cansativo, estressante, e concordo extremamente com muitos que têm falado que tem sido difícil nesse momento permanecer estudando, fazendo as atividades como se nada tivesse acontecendo. Então, gente, é isso. Valeu, muito obrigado, tá, o companheirismo durante esse período aí. Hoje é a nossa última aula, foi muito bom e eu sou extremamente agradecido por poder trabalhar com vocês. Vocês me deram um feedback muito bacana durante esse período, e é isso, né? Que a gente possa caminhar, e se tiver outra oportunidade na frente, com certeza nós iremos nos encontrar. Eu sei que temos alunos de outros cursos, né, da biologia, que faz aí essa disciplina. Talvez vocês não vão ter mais contato comigo dentro de sala de aula, mas me sinta à vontade para conversar, para poder dialogar. Estou sempre aí à disposição, tá? Os da geografia, muito provavelmente nós encontraremos aí em algumas disciplinas nesses próximos semestres, tá certo? E a gente vai também conversando. Valeu, gente, brigadão, bom dia para vocês.